Ai, minha rapaziada, eu não consigo mais falar sobre o Lucas Esquivel, cara. Pelo amor de Deus, que situação chata, cara. Ah, Lucas Esquivel se machucou. Lucas Esquivel tá recuperado. Quando o Atlético vai ter o Lucas Esquivel de novo? Como o Lucas Esquivel pode ajudar o Atlético? Puta merda, cara. Que situaçãozinha. Deve estar sendo horrível pro Esquivel também, né? Não vamos também tentar transformar isso sobre a gente, sendo que a gente tá falando da saúde de um jogador muito importante pro Atlético, mas a nova informação é que o Lucas Esquivel tá fora da temporada do Atlético e acho que é um sinal muito claro, assim, pra muita coisa, assim. Primeiro de tudo, muita gente já conta o Lucas Esquivel como um jogador vendido pelo Atlético, né? Eu acho que vai acontecer uma coisa ou outra, assim, mas são meio extremos, 880. Eu acho que o posicionamento do Atlético com o Esquivel no mercado vai ser esse a partir de agora. Ou vende e tenta passar a bucha de um jogador claramente com problemas físicos, e aí o Atlético vai ter que assumir muito o fato de, assim, perdeu ali toda a possibilidade que tinha de fazer um alto valor com o jogador pela capacidade técnica que ele tem, que é realmente muito acima da média, mas no final das contas não sustentou ali essa parte física dele. Então acho que é um caminho. Liga pro River Plate, pô, River Plate, tu quer pagar quanto? 4 milhões, 5 milhões? A gente vai vender o Esquivel aqui, que eu acho que é um caminho pro Atlético tentar lucrar. E ainda mais levando em consideração que você tem o Léo Derick surgindo muito bem, a gente já vai falar sobre o Léo Derick. Ou um Atlético que vai entender que, cara, pelo dinheiro que a gente vai vender o Esquivel, faz mais sentido manter o jogador. Porque não vai ser um jogador mais mega valorizado no mercado. Porque não vai ser mais um jogador que vai render uma grana forte como o Atlético imaginou que poderia render em algum momento. O que na teoria é uma pena. Porque o Atlético ele precisa fazer essa roda de venda de jogador girar. Só que a situação física do Esquivel é um limitador claro em relação ao que ele pode nos entregar. Claro. Tanto esportivamente quanto financeiramente. Então eu acho que o Atlético ele vai ter que tomar uma decisão muito importante nesse sentido. O fato é um Lucas Esquivel desvalorizado. E não pelo que ele entrega em campo, mas pela quantidade de jogos que ele fica fora, pela quantidade de recorrência da lesão. Isso aí não tem como negar. E óbvio que faz uma falta desgraçada o Lucas Esquivel nessas rodadas finais. A gente já falou aqui 1000 vezes quanto o Esquivel é importante para a saída de bola, quanto o Esquivel é importante na chegada do último terço, um jogador muito inteligente. Isso não vai se anular em momento nenhum. O grande ponto com o Esquivel agora é que, cara, não dá pra forçar uma situação. Porque talvez se a gente fosse uma situação agora, dificilmente essa situação ela pode ter reversão caso, pô, aconteça mais um cenário de uma lesão um pouquinho mais séria. A gente viu contra o Goiás. O garoto entrou em campo e estourou. Então, assim, é assumir a perda, é botar o sistema ali de saúde do Atlético, preparação física, fisiologia, departamento médico pra trabalhar pra ter o Esquivel a ponto de bala na temporada que vem. E assim, lamentar o fato da gente ter perdido um dos nossos principais jogadores durante toda a temporada. O Esquivel é uma referência técnica do Atlético. O Esquivel é um jogador que, tecnicamente, ele é um dos melhores do futebol brasileiro e ele qualifica muito o nível do Atlético, mas não tem o que fazer. A partir do momento que o cara tá tão comprometido fisicamente assim, volto a dizer, não tem o que o Atlético possa fazer na situação do Lucas Esquivel. É uma situação que, cara, é engolir que as coisas não aconteceram da maneira que a gente foi. Aí entram alguns quesitos que eu levo em consideração pensando já numa recuperação do Esquivel. O Gabriel chega no Atlético, o Gabriel volante, na iminência de parar de jogar. A expectativa em relação ao Gabriel naquele momento era essa. Se o Atlético recuperou o Gabriel depois de não sei quantas cirurgias, depois de uma situação médica complicadíssima, a importância é que. A importância que fica clara é que, cara, a gente tem um sistema de saúde capaz o suficiente de tentar devolver o Esquivel na melhor condição possível. Aí a gente vai para outro aspecto. Aí a gente vai para outro cenário. Que cenário é esse? Cara, é o cenário do Léo Derick aparecendo muito bem. Eu ia até fazer um vídeo só do Léo Derick hoje e acabei improvisando e trazendo aqui. A maturação do Léo Derick, eu acho que a gente pode comemorar. O Léo Derick entrega exatamente hoje o que eu esperava que o Léo Derick entregasse.
Ah, Thiago, mas ele apresentou alguma dificuldade defensiva no jogo contra a Chapecoense? Apresentou. Você não tá errado não, ele realmente apresentou. Mas vai um pouquinho além disso. A presença ofensiva do Léo Derick, sendo esse jogador de amplitude pela esquerda, ela tá sendo cada vez mais sentida. E é isso que a gente quer. O impacto do jogador ao ponto de se tornar uma presença sentida. O Léo Derick criou uma jogada ali pelo aquele lado, que foi disparado o lado que a gente mais utilizou no primeiro tempo, mas no segundo tempo que ele bota o Viveiros debaixo da trave. E o Viveiros perde o gol. Seria uma assistência belíssima, uma assistência importantíssima. Contra o Amazonas, já tinha botado uma bola na cabeça do Leozinho que acerta a trave. Então o Léo Derick, ele vem sendo um jogador de presença ofensiva que vem sendo desequilibrante na hora de criar cenário-chave nesse ataque à profundidade, que sempre foi a principal característica dele. E aí a gente tem que entender, Léo Derick é Léo Derick, Lucas Esquivel é Lucas Esquivel. Óbvio que o Esquivel tá mais maduro, tá mais pronto que o Léo Derick, isso é inegável. Óbvio que o Esquivel tá com mais possibilidade de nos oferecer algo que a gente espera de um lateral com essa capacidade técnica avançada. Mas o Léo Derick, ele vem surgindo muito bem. Tem uma jogada também contra o Goiás que ele sai driblando. É muito habilidoso, né? O Léo Derick, ele tem esse perfil quase que de um ponta, né? Eu não duvido que em breve, em algum contexto, em algum cenário, o Léo Derick seja escalado como um ponta. Porque se sente muita vontade nesse último terço. Então, acho que, querendo ou não, é algo pra gente comemorar. No sentido de, pô, beleza, perdemos um jogador importante, mas também temos outro jogador importante aparecendo aqui. Que merda, perdemos um jogador fundamental, mas também tem outro jogador com muita capacidade técnica aparecendo aqui. Então, assim, o que me vem na cabeça nesse momento em relação à lateral esquerda? Calma que o Léo Derick vai dar conta dessa reta final do Atlético. Mas, ao mesmo tempo, precisam ter movimentações pra gente recuperar o Esquivel. O Atlético não pode desistir do Esquivel, achar que a situação médica dele é irreversível. Não pode. O Atlético precisa encontrar um cenário de trazer o Lucas Esquivel, que naturalmente pode jogar com o Léo Derick. Acho que os dois podem formar uma boa dupla ali com tranquilidade. Pô, o Lucas Esquivel, ele precisa voltar a ser um jogador ali impactante pro Atlético, porque vai ser difícil achar outro camarada com a qualidade técnica que o Esquivel tem. Então, assim, chato pelo Esquivel. Ao mesmo tempo, essa sequência a gente sabe que vai fazer sentido e vai ser positiva pro Derick, um Atlético que vai ter que se virar nessa lateral esquerda. É óbvio, torcer pra gente não ter o desfalque do Léo Derick, porque aí uma improvisação precisa acontecer. Quem sabe o Léo, o Fernando, acho que é carta fora do baralho, vai ser bem sincero com vocês. Mas que o Léo Derick jogue esses 270 minutos finais aí com a camisa do Atlético, porque a gente vai precisar muito dele, um ano que fica marcado pela consolidação do Arthur, do Dudu, do Léo Derick, como peças desse time de forma relevante. Valeu, pessoal. Tamo junto, é nóis.